The Shape of Water, ou Na Forma da Água, filme do mexicano Guillermo del Toro, que a colega e amiga de trabalho, que é a Delilah, interpretada pela Octavia Spencer, encontram em plena época de Guerra Fria. Elas trabalham num laboratório secreto do governo norte-americano. E aí elas se deparam com uma criatura que foi descoberta na América do Sul, que foi levada para esse laboratório para ser objeto de estudo e tal. E nessa disputa entre Estados Unidos e União Soviética, para que essa criatura seja dissecada tal, e para que os Estados Unidos dê um passo à frente em relação à tecnologia tal, e em relação a toda a questão científica na disputa aí com a União Soviética. O filme é... E aí a Eliza começa a sentir o sentimento de afeto e carinho, que logo se transforma em amor. E o filme é por essa criatura, né, que está sendo aí maltratada e tal. O filme é basicamente assim como o Pablo Vilaça falou, o filme é basicamente um conto de fadas, só que para adultos. Tanto pelo seu aspecto político, quanto por algumas cenas de violência, quanto por algumas cenas de erotismo mesmo. No começo do filme a gente tem a personagem principal, que é tipo a princesa do filme, se masturbando. Você não vê, mas assim, a ideia que o diretor passa pela cena mesmo inicial, que estabelece as cenas iniciais que estabelecem a rotina da personagem, são muito boas, muito eficientes em criar aquele ambiente fantástico tal, e de filme de época, de Guerra Fria tal, e a personagem mora em cima de um cinema, então tem toda aquela aura mágica, e ela é muda tal, mas ela tem um espírito bem artístico, bem vívido assim, e tem essa questão erótica aí do filme e tal, algumas cenas também dela com a criatura e tal, que são muito bonitas. Eu acho interessante que o filme eu acho interessante que o filme ele tem um entendimento, e isso aí fica claro para o espectador mais atento, de tratar os heróis são as minorias, e o grande vilão, que tem suas camadas, mas não deixa de ser mal pra caramba mesmo. É aquele cara mais conservador, e não só conservador, representa o status quo e a figura do americano típico, que tem a família, que é até o chefe daquela casa, e tem uma cena dele transando com a mulher, em que o dedo dele tá pingando sangue, e a mulher diz: seu dedo tá pingando sangue, ele não para de transar, meio que assim, superficialmente mostrando que ele tá olhando ali a mulher dele como um objeto assim. E aquele cara mais ligado aos bens materiais, que ele tem um objetivo futuro e tal, e que trata, como ele trata as minorias, tanto a colega da Eliza, que é negra e que tem os empregados negros lá, como a Eliza, que é uma deficiente, que ela é muda, né? Ela não é surda, mas ela é muda. Como também as duas, pela função que elas desempenham ali no laboratório de faxineiras, e uma série de coisas. O amigo da Eliza, que é interpretado maravilhosamente bem pelo Richard Jenkins, ele faz um homossexual, mas aí o filme não escancara que ele é homossexual. Você tá claro pra mim, mas tá meio que na segunda camada do filme ali. E assim, todas essas pequenas coisas do filme, esse discurso político do filme, ele enriquece a narrativa, e enriquece os personagens, suas decisões, suas personalidades, e nada do que acontece ali soa traindo a natureza dos personagens ou contrariando ao que você viu antes. Não, é uma progressão narrativa bem, não vou dizer compassada, mas bem gradual, e assim, que te pega com um senso de fascínio incrível. E outra coisa, esse filme é muito emocionante. Emocionante que eu digo
você cria um senso de empatia pela Eliza, você quer que ela fique viva no final do filme, você quer que ela consiga resgatar aquela criatura, você quer que os dois fiquem bem ao fim do filme, você não quer que nada de mal aconteça ao Richard Jenkins, você quer que o vilão vá pro inferno, aquele miserável, daquele Michael Shannon. Então, é um filme que consegue criar tensão pelo seu apego aos personagens, pelo apego do espectador ao personagem. Então, isso é maravilhoso. Eu me peguei nesse filme muito mais tenso do que no Dunkirk, por exemplo, que é um filme de guerra que o enfoque é na questão da sobrevivência. Então, isso é méritos total do diretor e do roteiro do filme, que também é do Guillermo del Toro. Nos aspectos técnicos, há toda uma coesão aí dos elementos da linguagem cinematográfica que colaboram para uma mesma visão, que é uma visão bem peculiar desse diretor, que é o Guillermo del Toro, de criar filmes fantásticos, um universo fantástico, só que baseando esses universos fantásticos numa realidade dura e difícil de um momento histórico passado, né? No caso, ele fez o Labirinto do Fauno, que se passava na Guerra Civil Espanhola e tal, e aqui ele mostra todo esse cenário fantástico aí de amor e tal, na Guerra Fria, onde tinha essa disputa tal entre Estados Unidos e União Soviética, e essa atmosfera, essa aura de medo tal crescente, de insegurança, de iminência de ataques, enfim. E você vê essa dualidade na figura do personagem interpretado pelo Michael Stuhlbarg, que faz um cientista que é um personagem bem... Você descobre o arco dele aos poucos, e que tá bem no meio do conflito ali entre Estados Unidos e União Soviética. A maquiagem é espetacular, criando a textura, criando a criatura mesmo, da forma da água, como uma criatura real, e que em nenhum momento soa artificial ou plástica, porque aquilo ali tudo foi feito de verdade. Os efeitos visuais também são bons, no sentido da captura de movimento, funciona perfeitamente bem. O Doug Jones, que faz a criatura aí, ele já é um cara que trabalha, assim como o Andy Serkis, há um tempo nessa questão da captura de movimentos. Ele fez a Fera no filme A Bela e a Fera, o recente, 2017. E assim, tudo nessa criatura é muito bem feito. O design mesmo dela é bem interessante. A criatura ainda tem facetas assim. O corpo dele esconde habilidades que você só vai descobrir ao longo do filme, que é uma coisa muito bacana. Outro aspecto que contribui com essa aura de perigo e com essa aura mágica é a fotografia do filme, que é muito subexposta, muita base de sombras tal, e que assim, nos ambientes nas cenas que tem o Michael Shannon lá na sua casa tal, que é o modelo do norte-americano padrão, conservador, a visão do cara é uma visão bem rígida. Ele é digamos assim, um subalterno com uma visão bem autoritária tal, e esmagando as minorias tal. Então essa visão que o diretor tem, que ele passa nesse filme, também é expressa através da fotografia. Nas cenas em que o Michael Shannon está no seu ambiente familiar, ou numa cena em que ele está comprando o carro, que mostra o apego dele às coisas materiais mesmo, você vê uma fotografia bem limpa, digo, cores bem... cores primárias, uma fotografia sem muitas sombras, sem muito contraste, de cores, não vou dizer cores lavadas, mas assim, cores limpas mesmo, um cenário um tanto asséptico, artificial, apesar dessas cores primárias. Já na casa da Eliza e no laboratório, principalmente no laboratório, você vê muito verde, muito azul, muito musgo e tal. E na casa da Eliza você vê muita sombra, muito marrom, junto com uma iluminação amarelada de lado tal, que reforça a questão da história se passar durante a Guerra Fria, a história se passar no passado, e também reforça essa áurea de magia do filme. Também dou destaque para as cenas dentro da água, que são muito bonitas e realmente bem simbólicas, bem evocativas, bem marcantes.
Outra coisa do filme a ser destacada é a direção de arte, que é espetacular, bem minuciosa, bem detalhada. A mise-en-scène do filme é muito bem estabelecida. Os objetos cênicos, eles reforçam essa questão de ser um filme de época, mas também ser um filme de fantasia. E também destaco a questão da edição e das transições, principalmente as transições do filme de uma cena, de um plano para o outro, de uma cena para outra, que envolve água, que o filme explora isso mais de uma vez e é muito bem realizado aí. Então o filme ele se move de maneira muito suave, muito gostosa. Em nenhum momento a gente tem uma sensação de interrupção narrativa, mesmo quando a gente salta do núcleo do laboratório pro núcleo dos soviéticos tal. Que no começo eu achei que estava meio desencaixado da narrativa principal, mas que depois ela ganha mais sentido dentro do filme. Principalmente no miolo do filme ali, no personagem do Michael Stuhlbarg e no plano de fuga da criatura tal, quando o filme ganha tons, contornos mais aventurescos tal. E tudo isso se encaixa muito bem, justamente por essa edição muito bem feita, e por essa montagem bem suave. Por último, destacar a maravilhosa trilha sonora do filme, que é do Francis Alexander Desplat, que ele fez a trilha sonora de Grande Hotel Budapeste, A Teoria de Tudo. Ele ganhou o Globo de Ouro agora pela trilha de A Forma da Água. É uma trilha sonora também maravilhosa. Tem muito samba aqui, tem Carmen Miranda, tem muito jazz, muito blues. Então é uma música que evoca aquele período, aquela época, e também combina completamente com a sensação de magia do filme e tal. É uma música muito à base de violino e algumas cenas mais de fuga, tal, algumas cenas mais aventurescas. Ela cria uma tensão muito forte e assim ela tem temas mais pitorescos, mais de aventura mesmo. Ela tem temas mais românticos, ela tem temas mais ameaçadores, temas mais engraçados, tal. E ela o tema principal, ele é memorável porque ele tem uma repetição de duas notas, que gera uma ânsia muito forte, mas uma ânsia que eu digo assim no bom sentido, de um prazer sonoro, um prazer auditivo muito grande no espectador e que cria esse senso de como se fosse uma valsa assim, sabe, um ritmo musical clássico, classudo, mas ao mesmo tempo popular e que assim te encanta. Destaque aí também para o elenco, que é estelar e maravilhoso. Todo mundo funciona muito bem. O Richard Jenkins fazendo esse amigo da Eliza, você compra o vínculo emocional deles assim de pronto. E ele é um artista, então a arte dele é intrínseca ao próprio universo do filme. E você compra as dificuldades do personagem se ajustar àquele mundo e tal. A ligação dele também com a criatura é muito boa, muito bonita. A Sally Hawkins, que é a protagonista do filme, dá um show. Ela é muito expressiva. Você sente o medo, você sente o desdém em alguns momentos. A raiva que ela tem do personagem do Michael Shannon. O temor que ela sente pela criatura e o amor que ela desenvolve por esse ser. E assim, ela tem momentos muito tocantes e que ela passa muito com pouco. E assim, você vê toda a magia que reside dentro daquela personagem. E você vê também a dedicação da atriz ao papel, né? Ela aparece pelada assim em alguns momentos do filme. Então assim, você vê que tem uma entrega aí da atriz muito grande. E eu queria destacar uma cena em que ela discute o que é ser humano com Richard Jenkins, que é muito, muito tocante, muito profunda, e que a atriz dá um show à parte. A Octavia Spencer tá muito bem também, funciona também como uma amiga ali da protagonista, tal. Ela tem sua participação no plano de fuga, de resgate da criatura, tal. Mas ela funciona muito bem também como um alívio cômico. E ela é constantemente engraçada. Não aquele... O filme não chega a ser hilário, mas assim... as observações dela a respeito do marido e tal.
e a respeito de sexualidade e também do contexto delas serem faxineiras e tal, são sempre muito engraçadas. É um elenco muito rico, o Michael Stuhlbarg também tá muito bem aqui. E destacar, putz, o Michael Shannon, que é um ator, dizer que ele é um ator e meio é pouco, é eufemismo ainda, porque o cara é um monstro. Se você pegar a carreira dele, você pegar o filme Bug ou Possuídos, você pegar o filme Foi Apenas um Sonho, pega aí o recente Animais Noturnos, pega esse A Forma d'Água, o cara engole a cena e ele cria um vilão realmente ameaçador, assim como é o vilão do Labirinto do Fauno, um cara sádico, um cara perverso, mas que ele tem insegurança, de, como eu disse, essa questão dele apresentar o conservadorismo e essa questão dele ser materialista, tal, dele, o desdém dele para com as faxineiras, tal, e toda a ambição do personagem. Então é um personagem muito facetado, mas que em nenhum momento deixa de ser ameaçador, muito pelo contrário. Essas duas coisas andam lado a lado. E putz, que filme maravilhoso aí. Ao final de tudo, eu queria dizer que esse A Forma d'Água aí é um filme que me encantou do início ao fim, assim. Todos os elementos da linguagem cinematográfica merecem destaque aqui. É um diretor no auge do seu potencial criativo e narrativo. Então, não poderia ser diferente. Esse filme aí recebe uma nota 10, perfeito. E junto com Três Anúncios para um Crime, já é o meu favorito pro Oscar aí de 2018. Então é isso, se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder as notificações e os próximos vídeos que eu postar. É isso, pessoal, um abraço, falou!